Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Deus tem um propósito para cada um e quando a gente se coloca, Ele coloca certinho o que a gente precisa ver e o que a gente precisa fazer. E hoje nós vamos então falar sobre a mulher cananeia, lá em Mateus 15, do 21 ao 28. Eu já vou começar lendo, porque se nada que eu falar aqui for bom, pelo menos a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela já serve para nos edificar. Que Deus possa me usar de alguma forma para trazer bênção para vocês hoje. Para mim já foi uma bênção estar aqui. É o dia mais gostoso de vir na igreja na quarta-feira de tarde. Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou-o, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Amém. Essa mulher foi corajosa, mesmo ela sabendo que ela era de outro lugar, que ela era uma estrangeira entre os filhos de Israel, ela podia levar muito incômodo, porque eles eram, quem não era israelense era tratado como cães. E ela foi corajosa, ela foi atrás de Jesus buscar a bênção dela. E essa palavra, ela me leva a pensar: como nós estamos nos comportando? Será que nós nos comportamos como filhas ou como estrangeiras? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos aprender a nos portar mais como filhas, que nós possamos buscar aquilo que Deus tem para nós. E talvez nós não tenhamos filhos endemoniados como essa mulher, mas talvez a nossa vida esteja toda torta. E é um problema tão grande também, né? E quando ela chamou Jesus, primeiramente ele ignorou ela, porque ela era estrangeira. Então, como eles eram tratados diferente, eles não tinham valor naquela época, não se tinha valor se não fosse israelense. Então, ele nem se deu o trabalho de responder, mesmo sendo Jesus tão doce quanto ele era. Mas era uma rixa muito grande que se tinha. E os discípulos, então, vendo que ele nem respondeu, vai lá, despede essa mulher, ela está nos incomodando, ela está gritando atrás de nós, manda ela embora. Mas Jesus não fez isso, ela continuou gritando, ela continuou clamando. E Jesus falou: Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós vemos que nessa época ainda era o plano somente para Israel, né? Até que Jesus nos colocou para dentro desse plano maravilhoso da salvação, era só para Israel. E eu penso que se nós não clamarmos, nós não receberemos. Essa mulher, ela clamou, ela insistiu, e por isso que ela recebeu a bênção dela. E às vezes nós precisamos clamar, nós precisamos gritar, precisamos incomodar. Deus não vai fazer nada que Ele não queira fazer, mas muitas vezes Ele nos pede um pouquinho mais de persistência, um pouquinho mais de entrega da nossa parte, porque a gente pega e ora e desiste, porque muitas vezes demora muito a vir a resposta e a gente desiste de orar. E muitas vezes o que Deus quer é só que a gente espera um pouquinho, só que a gente tem um pouquinho mais de entrega, um pouquinho mais de força para que Ele possa nos entregar, né? E não é só chegar e pedir e exigir. A Bíblia nos diz ali que ela chegou e ela o adorou. Ela adorou, ela não chegou só pedindo, ela adorou. Ela, em outras versões ele diz que ela se ajoelhou, ela se pôs de joelho e o adorou. Né? E nós precisamos adorar,
porque a adoração é a chave de tudo. Tudo que nós precisamos, que vem da parte de Deus, a nossa parte é adorar Ele. E nós vemos que quando a gente adora, o céu se abre. Muitas vezes a gente ora e parece que não sobe, parece que tu está ali num quarto fechado, que não vai passar dali a tua oração. Mas aí tu pega e para pensar, tu não cantou, tu não adorou, tu não engrandeceu o nome dele, e aí parece que não vai. Eu mesma tenho muita dificuldade, desde que eu me converti, desde 2017, eu venho tentando entregar minha vida para Cristo. A gente quer entregar, a gente fala, a gente larga nas mãos de Deus, mas o nosso problema é confiar. Porque nós somos humanos e o humano, ele não é digno de confiança. E a gente muitas vezes transfere isso para Deus. E às vezes a gente acaba não confiando em Deus como a gente devia confiar, né? Porque Ele é poderoso para fazer tudo. Bendito é o teu nome, e a Jesus. gente não confia como a gente devia confiar. Bendito seja Deus. Às vezes, a gente tá daquele jeito, ora, não adora, mas a gente para perceber que se a gente adorar, começa a sentir o céu se abrir, começa a sentir a presença de Deus, porque a coisa mais triste que tem é a gente ajoelhar para orar e não sentir a presença de Deus. Não sentir, porque às vezes a gente ajoelha, ora, sai e foi aquilo ali. Tem dias que Deus fica em silêncio porque Ele quer mais de nós. É verdade. E naqueles dias que a gente não tem tempo, parece que tu não vai conseguir dar conta de tudo, Ele queria um pouquinho mais da gente. Por isso que às vezes Ele fica quietinho e a gente não sente nada. E também não é só sobre sentir. A gente precisa nos colocar ali, precisa buscar, mesmo que nós não sentir, a gente precisa continuar e perseverar. E depois, então, depois de cantar, depois da gente adorar, de engrandecer o nome dele, aí sim, nosso coração já está mais molinho, já está prontinho para receber aquilo que Deus tem que nos entregar. Aí então a gente vai gritar, Senhor, socorre. É nessa hora que o nosso coração está pronto para receber dele, é que ele vai nos entregar. Porque Deus não vai entregar nada para nós antes da gente estar pronto para receber. Nosso coração precisa estar preparado. E às vezes, ele vai nos responder ao nosso pedido de socorro. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom. Ele quer entregar para aqueles que estão realmente dispostos a buscar. Ele não vai jogar o pão para aqueles que não vão se mexer para catar o pão. E aí, você vai clamar mais. Porque às vezes no silêncio de Deus, quando Ele está dizendo, não é bom, eu não vou te dar. É só um cachorrinho. Aí você vai chorar, você vai clamar, você vai espernear, você vai incomodar. E Deus vai te ouvir, porque Ele ouve tudo. Assim como a irmã falou, Ele ouve tudo que a gente fala, o que a gente pensa. Não saiu nem do nosso coração ainda, Ele já sabe. É verdade. E aí a gente vai falar assim, Senhor, mas também até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nós somos cachorros? Não, não somos. Nós queremos as migalhas? Nós não queremos as migalhas, nós queremos a bênção. Só que se você parar para reparar no cachorro, ele está ali sentadinho. Tem uns que incomodam, tem uns que gritam, né, para ganhar. Mas tem uns que estão paradinhos ali, quietinha. A minha cadela chega a deitar assim na porta e fica olhando a gente. Então, o cachorro ele para, ele deita, ele está estacionado. Se você jogar, ele come. Se você não der, está ali, está esperando. E Deus, Ele vai nos dar conforme aquilo que a gente faz, conforme o jeito que a gente pede. O cachorro fica lambendo as feridas, ele paradinho, ele não vai se mover em direção daquilo que ele está procurando. E Deus, ele não quer que a gente fique só esperando que o mundo gire em torno de nós, porque Ele não quer filhas limpadas, Ele quer filhas que se movam, filhas que busquem, que façam por merecer, né? Deus nos dá muitas bênçãos que nós não merecemos, mas Ele quer que a gente pelo menos busque, que a gente pelo menos se envolva naquilo que Ele quer fazer. Para que as coisas possam acontecer, nós devemos nos esforçar. E então, por fim, Jesus disse a ela, ó, mulher, grande é a tua fé, então seja para contigo como foi a tua palavra, né? Então a filha dela ficou curada, mas ela teve que clamar, ela teve que pedir.
Mesmo com aquele risco dela ser enxotada dali por ser uma pessoa estrangeira, ela correu atrás, ela gritou e ela não se intimidou. Ela buscou dentro da fé dela, mesmo não compartilhando da fé dos cristãos daquela época, ela foi e ela buscou Jesus, porque ela sabia que ele era quem podia fazer. A gente tem que buscar onde a gente sabe que pode acontecer. E a nossa fé, ela deve ser colocada em ação. Conforme diz a palavra, a oração. Orar mais ação. Não acontece se você só orar. Deus pode ter misericórdia? Pode, mas a gente tem que se mover em direção daquilo que a gente está buscando, daquilo que Deus tem para nos entregar. E não podemos ficar parados. Nós precisamos nos mover. Para aqueles milagres que a gente quer, a gente precisa buscar eles. Porque na Bíblia muitas vezes a gente vê quando Deus fala com o profeta, quando Deus pede alguma coisa. Para abrir o mar, Moisés teve que levantar o cajado em um ato de fé. Ele teve que se mover. Deus podia abrir sozinho. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele não precisa da gente. Mas ele pede que a gente colabore. Para sair água da rocha, ele teve que tocar a rocha. Quando Deus queria falar com Jeremias, ele falou, desce lá na casa do oleiro, lá eu vou falar contigo. E se Jeremias ficasse com preguiça? E se ele não quisesse, ignorar, depois eu vou? Ou talvez ele não tivesse nem aí, só ignorasse o que Deus falou. Deus não iria falar com ele, não iria entregar o que ele tinha para entregar. Então, mais uma vez, nós devemos nos mover aquilo que Deus tem para falar para nós. Nós temos que sempre nos mover em direção. Deus derrama um milagre na movimentação. O avivamento acontece na movimentação. Todas as histórias que nós vemos de avivamento, nós não vimos crentes escondidos debaixo de uma caverna esperando acontecer o avivamento. Nós vimos crentes, mesmo em risco de vida, indo nas casas, indo falar, indo nas praças, eles se movimentaram. Às vezes tem histórias que a gente vê lá nos muçulmanos mesmo, que eles se escondiam dentro de poços para poder entregar a palavra para aquelas pessoas, escondiam pedaços da Bíblia dentro da areia. Eles não ficavam parados esperando cair do céu uma palavra, Deus falar com eles, eles iam se movimentando. Muitas coisas aconteceram nas movimentações. Se eles estivessem parados só esperando, nada aconteceria. Deus não ia avivar o lugar que eles estavam se eles estivessem só sentados dentro de casa esperando acontecer. Nós, eu sinto de pedir para Deus que, pelo amor de Deus, que Ele nos avive a nossa alma, que Ele avive os nossos corações, que Ele nos ensine a nos movimentar pela fé, nos movimentar aquilo que Ele tem para nós. Para que Deus tenha misericórdia, nós não fiquemos parados esperando acontecer, porque não vai cair do céu aquilo que a gente quer. Deus, Ele faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para Ele nos avivar, nós precisamos também mover o nosso coração para Ele. É verdade, Deus. Que Ele não permita que nós nos acomodemos, porque é muito fácil a gente se acomodar e só pedir. Mas hoje, Deus pede pra gente, movimente-se. Ele quer movimento da gente, Ele quer que a gente corra atrás. Tem a palavra que as bênçãos correrão atrás de nós, mas nós precisamos estar preparados para receber essas bênçãos. Se nós não nos movimentarmos, não prepararmos o terreno para que essas bênçãos venham atrás de nós, quando elas vierem, a gente não vai nem enxergar, a gente não vai nem saber, não vamos estar preparados para pegar. E não fica esperando sentado aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Assim como essa mulher cananeia, ela não ficou lá do lado da filha dela chorando, gemendo, se martirizando, que meu Deus, a vida dela acabou porque a filha dela está endemoniada, está com problema, está com depressão, está com isso, está com aquilo. Não. Ela foi atrás da cura, ela foi atrás do milagre. Se ela tivesse ficado em casa chorando, ela não teria conseguido a libertação com a filha dela. Então, nós devemos fazer assim como essa mulher, não ficar em casa chorando aquilo que tem nos acontecido, mas nos movimentar em busca daquilo que Deus quer nos entregar, porque Ele tem um propósito na vida de cada uma de nós. E se nós não nos movimentarmos para que esse propósito venha acontecer, ele não vai acontecer. Muitas coisas a gente atrasa na nossa vida porque a gente não vai atrás, porque a gente não se movimenta, a gente não caminha em direção ao que Deus quer nos entregar.
E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, que o Senhor possa abençoar cada uma, que o Senhor possa avivar no coração de cada uma, chamando o movimento, movimentar-se através daquilo que Deus quer fazer. Glórias a Deus. Muito obrigada.